Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho para uma palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 21, a partir do versículo 19, que fala assim. Em seguida, Deus mandou que eu lhe dissesse ao seu povo: escutem, eu, Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade será morto na batalha pela fome ou pela doença. Gente, o que estava acontecendo aqui no capítulo 21 de Jeremias? Deus ia começar a pesar a mão sobre o povo dele, tá? Porque o povo dele estava indo contra as vontades de Deus. O povo dele estava adorando outros deuses, estava preferindo servir a outros deuses do que servir a Deus, tá? E esse povo era o próprio povo dele, né? Era pessoas que ele tinha um amor, tinha uma dedicação ali toda em cima daquele povo. E o que Deus quer que a gente aprenda nesse versículo aqui? Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ele deu a opção, através de Jeremias, ele usou Jeremias para falar para o povo dele, né? Ele deu a opção daquele povo escolher, porque ele estava decidindo que ia acabar com aquela cidade, ele estava decidido que ia acabar com o povo dele. Porém, por clemência e por amor ao povo dele, né? Deus deu essa opção deles escolherem, né? Se eles queriam continuar na cidade, eles iam ser mortos. Porém, se eles saíssem da cidade, forem além dos muros, Nabucodonosor ia dar ia segurar eles ali, eles não iam ser mortos, eles teriam a opção de sobrevivência. Porém, para isso tudo acontecer, existe um quê por trás. E é justamente isso que a gente vai falar sobre hoje. Tá? Existe o arrependimento. O que é o arrependimento? É você reconhecer que você está errado. É você quebrar o seu orgulho. É você reconhecer que você errou, que você pecou, que você precisa de mudança, que você precisa mudar, que sozinho você não consegue. E é justamente isso que muitas pessoas não conseguem fazer, né? Muitas pessoas, elas preferem andar no erro, elas preferem continuar na mesmice, elas preferem se continuar sozinhas, solitárias, a ter que admitir que erraram ou a ter que admitir que precisam de ajuda, entende? Aqui, se você pegar para ler o versículo 8 e 9, você vai ver nas entrelinhas que é isso que Deus queria daquele povo, o arrependimento, que aquele povo se arrependesse dos caminhos que eles tomaram e viessem vir a ter uma vida com Deus, viesse vir a voltar a adorar a Deus e não adorar Baal como eles estavam fazendo, entende? Então, trazendo isso para os dias atuais, o povo de Deus naquela época somos nós, entende? Então, o mesmo amor que Deus exercia sobre o povo dele naquela época, ele exerce sobre nós, entende? Deus nos deu o livre-arbítrio, gente. A gente tem o livre-arbítrio de escolher o que a gente quer para a nossa vida. Porém, do mesmo modo que nós temos a liberdade de escolher o que nós queremos para a nossa vida, nós não temos a liberdade de colher a consequência do que nós escolhemos, entende? Ou seja, você tem a liberdade de escolha, mas você tem a obrigação de colher o que você escolheu. E tudo que a gente escolhe, tá? Sejam situações boas ou sejam situações ruins, nós um dia iremos colher aquela escolha que nós fizemos. Entende? E quando Deus busca um relacionamento conosco, Ele quer nos orientar o caminho que devemos andar. Ele quer nos mostrar que aquela decisão que você está tomando, que aquela escolha que você fez não é uma boa escolha para você. Entende? Vindo gerar em você um arrependimento, vindo gerar em você um arrependimento a qual você possa vir a melhorar, a ser diferente como pessoa. Entende, gente? Então, a gente precisa entender isso. Muitas pessoas agem na libertinagem, muitas pessoas acham no oba-oba, muitas pessoas agem no dia a dia, achando que as consequências daqueles atos, elas não irão sofrer, mas elas vão sofrer. Só que nós, de seres humanos, somos falhos e nós nos esquecemos as coisas muito rápido. Entende? Então, hoje você faz errado, hoje você faz uma escolha errada, amanhã você está colhendo o fruto dessa escolha errada que você fez, mas você, como você esqueceu, você não se lembra. Então, você acha que aquela situação difícil que você está passando, aquela escassez, aquela falta de provisão, aquela situação que está ali tirando você do sério, você acha que aquilo ali é normal.
Mas, na verdade, essa situação difícil que você está passando é uma consequência de uma escolha que você fez lá atrás. Entende, gente? E Deus não quer que a gente passe por isso, a gente passe por situações. Deus não quer que a gente passe por perrengues. Entende? Mas muitas das vezes, nós seres humanos, a gente só aprende passando pelo perrengue. A gente só aprende passando pela dificuldade. E muitas das vezes Deus também permite a gente passar por dificuldade para Ele mostrar pra gente o que tem dentro do nosso coração, para mostrar pra gente quem nós somos. Porque o nosso dia a dia, a nossa rotina não permite, não deixa a gente enxergar quem nós somos. Por quê? Porque nós só vimos o dia a dia ali, nós só vimos o processo daquele dia. Ou seja, a gente acorda, né? A gente abre os olhos, acorda com uma tarefa para ser feita, a gente executa aquela tarefa até o final do dia, no final do dia a gente chega em casa, faz o que tem que fazer, fala com nossa esposa, com nosso marido, com nossos filhos, ou não, ou você mora sozinha, faz aquela tua rotina ali e depois vai dormir. Então a gente age numa rotina, a gente age num processo, a gente vive num círculo ali vicioso de todos os dias que a gente esquece de olhar para dentro de nós e vermos quem realmente nós somos e vermos o que realmente precisamos mudar em nós. Por quê? Porque a rotina do nosso dia a dia não permite. Então o que Deus faz? Através das nossas escolhas, né, das consequências que nós vamos vir a colher daquela escolha que nós fizemos, Ele permite às vezes as provações que nós passamos, situações de dificuldade, para mostrar para a gente quem nós somos no interior. Porque quando a gente sofre, quando nós nos atinge, nos faz sofrer, nos cria uma certa dor, a nossa resistência é quebrada, entende? A nossa resistência ali do dia a dia, ele é quebrado. Então a gente começa a enxergar para dentro de nós. Então é assim que Deus trabalha, entende, gente? E através desse arrependimento através dessa quebra, dessa tua resistência, você pode vir a se arrepender ou não, entende? E pra gente andar com Deus, pra gente conseguir não ter isso, né? Da gente ver que a gente sozinha a gente não consegue, nós precisamos vir a ter o arrependimento. Quando a gente se arrepende verdadeiramente e a gente começa a entender como Deus trabalha, como Deus quer atuar na nossa vida, a gente começa a dar o braço a torcer a gente começa a dar o braço a torcer e a gente entende que sozinho a gente não consegue, que a gente precisa de ajuda, que você não tem que fazer tudo sozinho, que você muitas das vezes está aí se fazendo de forte, mas na verdade o que você quer é um colo, você quer um carinho, você quer um afago, você quer um reconhecimento. Entende? Só que o nosso orgulho, a nossa vaidade não deixa a gente perceber isso e a gente mascara sentimentos dentro de nós que cada vez mais nós estamos nos tornando pessoas mais frias, nós estamos nos tornando pessoas mais egoístas, nós estamos nos tornando pessoas mais independentes, numa independência que vem a assustar a nós mesmos, entende? Fazendo com que a gente não precisa da ajuda do outro, que a gente é autossuficiente, faz tudo sozinho. Mas Deus quer quebrar essa resistência em você. E a gente só consegue isso reconhecendo que nós somos falhos, reconhecendo que nós precisamos de ajuda, reconhecendo que nós precisamos sim da presença de Deus na nossa vida. E quando a gente consegue chegar nesse ápice, a gente consegue perceber esse detalhe, é quando o arrependimento entra. Entende? E você se arrepende dos seus atos, você se arrepende da sua forma de agir, a sua forma de falar, dos seus pensamentos, e você começa a olhar para dentro de você e você começa a querer ser transformada, a querer mudar. Então é aí que o que a gente precisa fazer nessas horas? A gente precisa ir para Deus, a gente precisa orar ao Senhor, falar: Senhor, eu não consigo sozinho, eu quero mudar, me ajuda. A partir do momento que você dá o braço a torcer, tá? Com você mesmo ali, não precisa de ninguém, não precisa de plateia, você e Deus ali, Ele vai começar a tratar você de dentro para fora. Ele vai ver em você uma oportunidade, uma porta que você abriu para Ele poder vir a atuar. Entende, gente? Então a gente precisa reconhecer que sozinho nós não conseguimos, a gente precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda, a gente precisa reconhecer que nós não somos super-heróis e nós não somos mulheres maravilhas, entende? Que a gente precisa sim ter um respaldo de Deus na nossa vida, a qual, através da nossa disponibilidade, querer estar na presença dEle, a gente possa vir buscar a presença dEle, a gente possa vir a querê-lo na nossa vida e a gente começa a baixar a guarda.
Entende? A gente começa a baixar a guarda, a gente começa a deixar ele entrar, a gente começa a deixar ele trabalhar, e conforme a gente for baixando guarda, a gente vai ficando mais próximo dele, entende? E ele vai atuando mais na nossa vida, ele vai participando mais da nossa vida. Por quê? Porque a gente quebrou a resistência, entende? A gente permitiu, aquela resistência foi quebrada pela dificuldade, a gente permitiu que aquela resistência rompesse, entende? A partir do momento que você está rompendo uma resistência, você está abrindo um caminho. E esse caminho, quando ele é aberto para Deus, tá? E você busca em Deus as respostas através da oração, através do relacionamento com Ele, da leitura da palavra, você está abrindo a porta para o lugar certo, para o caminho de Deus. E Ele começa a atuar dentro de você e Ele começa a trabalhar dentro de você, ou seja, Ele começa a fazer parte da sua vida. E é isso que Deus busca em todos nós, um relacionamento com Ele. Que nós venhamos procurar Ele em espírito e em verdade, que nós venhamos nos arrepender dos nossos caminhos, que nós venhamos nos aproximar mais dEle, que nós venhamos ter esse relacionamento com Ele entre pai e filho. E a partir do momento que a gente permite isso, Deus começa a atuar na nossa vida, entende? E a gente começa a ser pessoas melhores, a gente começa a ser pessoas mais brandas, e a gente vê que tudo que a gente fazia na nossa rotina do nosso dia a dia, né, que a gente vive todos os dias, não tem tanta necessidade assim, porque você começa a depositar o fardo que você carregava sozinho em cima de Deus. Você começa a entregar o fardo. Então você começa a enxergar que aquele fardo que sobrecarregava você não era necessário. Que você agora tem uma pessoa que você possa dividir. Você tem uma pessoa que possa ser participativa na tua vida. Você tem uma pessoa que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, a desenvolver como ser humano melhor e a melhorar. Entende? De você, de dentro para fora, a vir a ser alguém melhor e também vir a seguir os planos que Deus tem para você, tá bom? Então divide esse fardo, arrependa-se do caminho que você está tomando, permita Deus participar da sua vida, quebra esse orgulho, essa vaidade, deixa Deus atuar em você, tá? E procure Ele no seu secreto, procure Ele na sua intimidade, queira ter um relacionamento com Ele, tá bom? Essa foi a mensagem de hoje, que Deus te abençoe, fique na paz, tchau, tchau.